No vídeo de hoje eu vou falar de algumas coisas que eu não encontrei aqui nos Estados Unidos e que são super comuns no Brasil. Bora lá? Oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, estou morando agora nos Estados Unidos para estudar. E cheguei há pouco tempo, né? Há quase 2 semanas. E teve alguns itens que eu procurei para comprar, que são muito comuns no Brasil e que aqui não achei, né? E aí eu pensei, nossa, é algo cultural realmente, né? Talvez exista, né? Mas assim, por não ter sido fácil, até agora não encontrei, porque eu já fui em 4 supermercados diferentes. E então vi que é uma questão cultural mesmo, tá? Então eu quero falar com vocês e depois vocês me falam nos comentários se no país de vocês tem isso que eu estou falando, né? Se tem, se não tem também, como que é no país de vocês? Agora eu tô curiosa em saber, né? Porque provavelmente não é só nos Estados Unidos que não tem essas coisas. Com certeza em outros países também não existem, né? Tenho certeza. Bem, um primeiro item que eu não encontrei para comprar e que é super comum no Brasil, é um lixo de pia. Lixo de pia. No Brasil a gente sempre tem, toda casa tem um lixo de pia. E aqui eu não vi, né? Pelo menos até esse momento não encontrei para comprar. Em compensação, tem aqueles trituradores, né, que ficam dentro da pia, do ralo da pia, que eu não sei usar. Eu não sei usar. Me falaram que é para jogar resto de comida, né? E que daí eu tenho que ligar aquele botão de vez em quando para não entupir. Mas é estranho para mim aquilo. Eu não tô acostumada não. Eu não sei usar direito. E eu tô sentindo Aí eu tava sentindo falta do lixo da pia. O que eu fiz? Eu comprei um vaso para planta plástico. Um vaso de planta plástico bem simples. Ele não é furado embaixo. E aí então ele tá me servindo de lixo de pia. Porque como brasileiro senti falta, né? Pra pia também eu senti falta de rodo. Na verdade eu não senti falta, porque a pia não fica molhada, é diferente, né? As pias daqui, pelo menos de onde eu moro. Mas não vi rodinho de pia, e no Brasil é bem comum ter rodo de pia também. E aqui não vi, né? Que interessante, certas coisas tão comuns, né? Em um país, em outro não, né? Não faz sentido. Também são coisas de limpeza. Interessante, a maior parte das coisas que eu não encontrei é tudo de limpeza. Itens de comida até agora, tranquilo, bem tranquilo. Tava preocupada com o arroz e feijão, né? Que o brasileiro adora arroz e feijão, eu também. E já encontrei facilmente. No primeiro supermercado que eu fui, tinha arroz e feijão em grão para comprar, em pacote, assim, para cozinhar, bem tranquilo. Tem o enlatado, né, o feijão enlatado, mas também tem o em grão, então foi fácil, essa parte foi fácil, ainda bem. Outra coisa que eu não encontrei foi um rodo. O rodo para puxar água. Apesar que aqui também não vi necessidade de jogar água em nenhum lugar, né, para precisar de um rodo assim. Mas eu queria passar na casa, né, um pano com rodo e não encontrei. Aí encontrei outra coisa lá, eu nem sei o nome, outros apetrechos para limpar o chão. E também não encontrei o pano de chão. Não encontrei ainda, não vi, não sei, deve ter, mas não encontrei. E aí tinha outras coisas, né, descartáveis, para usar, lavar e pronto, né? Tá caindo o meu coisa aqui, peraí. Caiu tudo. Eu tô no improviso aqui, né, fazendo a gravação, porque
eu tô sem meus equipamentos, né? Eu vim pra cá, não tenho nada de equipamento de filmagem. Vou aproveitar e dar um zoom aqui pra você mostrar um pouquinho de onde que eu tô, bem gostosinho aqui. Então, eu achei engraçado, né? Achei engraçado essas coisas, né? Tão diferentes pra nós. Outra coisa da limpeza, justamente, que eu sentia falta era a vassoura. Nossa, uma vassoura em casa é essencial, é o mínimo, né? Eu acho que tem que ter para limpeza. Mas aqui é muito comum os aspiradores de pó, então eu vi muito aspirador de pó. Mas encontrei a vassoura. A vassoura eu encontrei, fui num supermercado bem grande, procurei na internet, né? Pesquisei e aí encontrei num supermercado aqui bem grande, bem famoso. Outra coisa muito interessante que eu vi, né, que pelo menos todos os apartamentos, lugares, casas que eu pesquisei, né, para poder morar, não tem tanque na lavanderia. E eu não sei como que vive sem tanque. Porque justamente eu penso, como que eu vou lavar um chinelo? Se eu quero só lavar um chinelo. Ou como que eu lavo um pano de chão? Vou colocar na máquina de lavar, mas só um pano de chão dentro da máquina de lavar, porque ele é sujo, né? E aí acho que por isso que também não tem pano de chão, né? Porque não vai ficar lavando, então. Mas estranho, tudo isso muito esquisito para mim. Eu tenho que me adaptar agora a essa nova cultura, né? Esse novo jeito de cuidar da casa daqui. E, bom, outra coisa que... Ai, tá passando um lindo cachorro aqui. Deixa eu ver. E aí, como não tem o tanque, não tem um varal, né? Pra pendurar roupa, pra secar, fazer essas coisas, né? E também eu acho esquisito, porque eu falo, nossa, como que eu vou... Né? Tudo tem que ser na secadora. Aí eu penso, né, em casa eu costumava às vezes lavar uma roupa mais delicada, uma blusinha, lavava na mão e colocava no varal. E aqui não sei. Eu não sei como que eu vou fazer, eu tenho que me informar, pedir informações de tudo. Porque, tá diferente pra mim também isso. Não! E aí automaticamente, né, como não tem tanque, não vi sabão em pedra, né, de lavar roupa, que no Brasil super comum. Temos vários tipos, inclusive. Não vi também, além de sabão em pedra, o sabonete em barra, que no Brasil é muito comum. Vocês não usam mais também no país de vocês? Porque aqui eu só vi o líquido. Talvez eu esteja enganada, talvez tenha, sim, acredito que tenha. Mas acho que não é um produto tão comum também, porque nos supermercados, 4 diferentes tipos, né, de supermercado que eu fui, não vi sabonete em barra. Interessante, né? E outra coisa, para finalizar, que não é com limpeza, mas eu não encontrei, e uma coisa que no Brasil a gente gosta muito, é coador de café, mas coador de café para coar mesmo ali na hora, não na máquina, não coador de papel para colocar na máquina, né, de fazer café, um coador para você fazer na hora ali o café. Você faz o seu café, ferve a água e depois você coa o seu próprio café. Então isso eu não vi aqui, né? Isso era uma coisa até que eu imaginava que eu não iria encontrar mesmo, porque no Brasil realmente também teve uma época que todo mundo comprou cafeteira elétrica, mas depois, agora nos últimos anos, voltou a moda de coar o café, porque a gente fala que fica mais gostoso, né? O cafezinho coado ali na hora, enfim, até no coador de pano. Então a gente gosta, né? Mas isso eu já imaginava que eu não iria encontrar aqui mesmo, né? Quero saber no seu país como que é, se vocês têm ainda o coador de café, né?
tudo isso me fez pensar, nossa, será que o Brasil está tão atrasado assim, né? Que ainda está usando coisas antigas, né? Que não se usa mais em outros países, né? Como que é isso, né? Enfim, mas não, né? Acho que é diferente. Talvez sim, né? São coisas antigas, mas que eu acredito que nunca vai mudar no Brasil, porque é muito forte, é culturalmente muito forte isso para nós. Esses itens que eu falei para vocês é algo cultural que não muda, né? Por mais moderno, por mais moderna que seja uma casa ou a pessoa, sempre vai querer esses itens, né, na sua casa. Mas interessante, né? Como que é a cultura, né, de cada local, né? Eu tô, enfim, descobrindo aqui aos poucos a cultura local. Vou procurar trazer mais para vocês essas diferenças, né, para a gente ver e aprender também. Vocês aprendem esse vocabulário novo, essas coisas novas e aprendem sobre a cultura brasileira, né? Que pode ser muito diferente de vocês ou pode ser até bem igual, né? Isso que eu tô curiosa agora para saber como que é em outros países, tá bom? Então essa aula, na verdade, continua nos comentários aqui embaixo. Eu espero o seu comentário, tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Um beijo super grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.